Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O ex-presidente ficará inelegível até 2030. O julgamento começou no dia 22. Foram 4 sessões sobre a ação do PDT, cujo foco é a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, quando o então presidente Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral sem apresentar qualquer prova e a partir de argumentos comprovadamente falsos. A reunião foi transmitida pela TV oficial do governo. Na terça, o relator, ministro Benedito Gonçalves, votou para que Bolsonaro ficasse inelegível por abuso do poder político, desvio da função de presidente da República e por usar indevidamente meios de comunicação. Na avaliação do relator, houve tentativa de interferir no resultado das eleições. Benedito Gonçalves defendeu ainda a inclusão da chamada minuta do golpe como prova, por considerar que ela tem conexão com o caso. O documento foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ontem votaram mais 3 ministros. Raul Araújo abriu divergência. Ele rejeitou a inclusão da minuta do golpe na ação e a acusação de que o uso da estrutura do governo poderia configurar desvio de função. Votou contra a inelegibilidade, deixando o placar em 1-1. Floriano Azevedo Marques e André Ramos consideraram que a reunião teve caráter eleitoral, que a estrutura da presidência foi usada para atacar sem provas o sistema eleitoral e votaram pela inelegibilidade, acompanhando integralmente o relator. A sessão foi retomada hoje com a votação em 3-1. A ministra Carmen Lúcia iniciou o voto afirmando que acompanhava o relator Benedito Gonçalves e formou maioria no tribunal para declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A vice-presidente do TSE disse que tomou a decisão considerando especificamente a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Ressaltou que o encontro foi organizado exclusivamente pelo cerimonial da Presidência da República. Carmen Lúcia disse que o objetivo da reunião era dar a Bolsonaro vantagem sobre os demais candidatos e destacou que a Justiça Eleitoral estava cumprindo o dever constitucional. Não se escolhe, não se quer e não é boa nem fácil a função de julgar. Ela é necessária e é neste sentido que a competência da Justiça Eleitoral é fixada e estamos desempenhando um dever. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. Isto tudo de desqualificar esta consciência de perverter faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido colocando em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isto foi divulgado, ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria, presidente. Na sequência, o ministro Nunes Marques começou o voto defendendo o sistema de votação brasileiro como o mais confiável do mundo. Ele ressaltou ainda a confiabilidade das urnas eletrônicas como um marco importante da plena liberdade para o exercício do voto. Depois, passou a analisar a reunião do ex-presidente com embaixadores. Considerou que o encontro não resultou em vantagem determinante do ponto de vista prático e eleitoral para o então presidente e votou contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Apesar da brilhante argumentação trazida pelo relator, não identifico a gravidade necessária para formar juízo condenatório em desfavor do investigado Jair Messias Bolsonaro. A concepção de gravidade, quando se trata das hipóteses de abuso de poder, perspassa a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, aspecto qualitativo, e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, aspecto quantitativo.
A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento. A percepção da segurança do sistema eletrônico de votação, inclusive, avançou, mesmo após a multicitada reunião com os embaixadores. De acordo com a pesquisa do Datafolha, veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, realizada entre os dias 27 e 28 de julho de 2022, a confiança no sistema eleitoral havia subido de 73% em maio daquele ano para 79% no período consultado. O último a votar foi o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ele acompanhou integralmente o voto do relator Benedito Gonçalves. Alexandre de Moraes fez uma defesa veemente do trabalho do tribunal como um guardião da democracia e do direito ao voto livre e inviolável. O presidente do TSE relembrou ainda que todos os candidatos tinham sido alertados sobre o rigor do tribunal no cumprimento das leis. Listou uma série de mentiras que, segundo ele, Bolsonaro contou aos embaixadores durante a reunião no Palácio da Alvorada e afirmou que não se pode invocar o direito da liberdade de expressão para se propagar fake news, informações fraudadas e mentiras durante o processo eleitoral. Não há aqui nada de liberdade de expressão. Não há nada, um presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. Presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. O presidente do TSE concluiu dizendo que a justiça não é tola. Eu quero encerrar aqui ressaltando e reafirmando novamente, e me parece, repito, o mais importante, que é inadmissível qualquer alegação de insegurança jurídica, de surpresa ou desconhecimento da ilicitude da conduta por parte do investigado. E saliento porque expressamente, além do próprio acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nas AIGES e no recurso ordinário, no dia 28 de outubro de 2022, eu, no meu voto oral, alertei, como outros ministros fizeram, desse plenário, quais seriam as consequências de uma conduta dessa forma. À época, eu disse, a justiça eleitoral, como toda justiça, pode ser cega, mas não é tola. Por 5 votos a 2, o plenário do TSE condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro na ação movida pelo PDT por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro fica inelegível até 2030. Por unanimidade, o TSE absolveu Braga Neto, o candidato a vice na chapa do ex-presidente, por considerar que não há provas da participação dele no caso. A decisão tem efeito imediato. O advogado do PDT disse que o resultado do julgamento fortalece a democracia. Representa a vitória da democracia, a concretização da Constituição. Ficou uma lição muito clara que qualquer mandatário, e não apenas aqueles dos rincões do país, deve obedecer os parâmetros legais. Então, a civilização e a cidadania brasileira devem estar muito satisfeitos hoje. O advogado do ex-presidente disse que vai avaliar se entra com recurso no Supremo Tribunal Federal. A defesa recebe com profundo respeito a decisão do tribunal e aguarda a divulgação oficial do interior dos votos e a composição do acórdão do julgamento
para depois da publicação verificar qual é a melhor estratégia possível, inclusive recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Você não vai deixar passar a oportunidade de transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro, né? Tô falando do método Fórmula Negócio Online, o método que já formou mais de 400 mil alunos no marketing digital. Se você quer transformar o seu celular em literalmente uma máquina de fazer dinheiro, a hora é agora, porque o método Fórmula Negócio Online está com o menor preço de todos os tempos. Mas eu vou voltar ao preço normal daqui a pouco. Então clica aqui embaixo, saiba mais, para aproveitar o preço com esse super desconto. E eu sei que tudo isso aqui parece promessa, que você vê o tempo todo por aí, mas é que realmente não tem outra forma que eu possa te falar isso. Ao entrar para o método Fórmula Negócio Online, você pode mesmo mudar de vida. O que eu te entrego dentro do método Fórmula Negócio Online é justamente o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet agora. Ter o seu negócio online, ser um afiliado profissional, transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais e entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além de ter acesso a todo o treinamento 4.0, que é a nova versão 100% atualizada, regravada com tudo novo, você também tem acesso ao novo bônus Venda Rápida, com mais de 30 formas de vender como afiliado do zero, mesmo sem aparecer e mesmo sem investir nada, começando agora mesmo. Isso, você entra para o método Fórmula Negócio Online e pode começar a vender agora mesmo. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais e entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos.